Há episódios que se fazem de temas e há episódios que se fazem de feridas. Este é dos segundos. Vivemos tempos estranhos, rápidos, barulhentos e muitas vezes vazios. Tempos em que acreditar parece ingênuo, pensar parece excesso e dizer a verdade parece um risco. Mas já há quem continue, quem insiste, quem não simplifica, quem não desiste de ser inteiro num mundo que já se habituou à metade. Hoje falo disso. Da esperança que resiste mesmo quando parece absurda, do cansaço de não ceder ao facilitismo e da inquietação de viver num tempo em que a mentira já não cora. Não trago respostas fechadas, trago perguntas, dúvidas e talvez algum desconforto. Porque às vezes é isso que ainda nos mantém despertos. Este é o podcast Palavra de Alho e este episódio é para ouvir de ouvidos acordados. Há frases que não se dizem, acontecem, mesmo que absurda, toda a esperança é sagrada. Fico nesta frase como quem fica à porta de casa, sem saber se entra, sem saber se já saiu. Porque, sejamos honestos, há dias em que a esperança parece uma piada de mau gosto, quase ofensiva, quase ingênua. Dias em que o mundo encolhe, em que a sala de aula pesa, em que os miúdos testam limites e nós testamos a paciência e, às vezes, perdemos. Dias em que o país promete muito e entrega pouco ou quase nada. Dias em que a vida pessoal se senta à nossa frente, em silêncio, à espera de uma resposta que não temos. E, ainda assim, há qualquer coisa que não morre. Uma espécie de teimosia, uma chama pequena, ridícula até, mas viva. A esperança não é um discurso bonito, não é um cartaz eleitoral, nem um postal de motivação barata. A esperança é muitas vezes absurda e é precisamente por isso que é sagrada, porque não precisa de lógica, nem de garantias, nem de aplauso. Resiste. Resiste quando tudo à volta desiste. Talvez seja isto que nos define, não o que conseguimos, mas aquilo a que nos recusamos desistir. Tu sabes disso. Sabes o que é insistir? Sabes o que é continuar a aparecer, mesmo quando ninguém está à espera? Sabes o que é escrever, falar, denunciar, voltar no dia seguinte? Mesmo cansado, mesmo descrente, mesmo com a sensação de que lá fora poucos ouvem. Mas ouvem, nem sempre muitos, nem sempre os certos, mas alguém ouve. E às vezes basta um aluno que percebe, um leitor que fica, uma pessoa que muda, nem que seja 1 milímetro. A esperança mora aí. Não nos grandes gestos, mas nos pequenos desvios, nos detalhes que escapam às estatísticas. É fácil acreditar quando tudo corre bem. Difícil é acreditar quando não corre. E é aí que a esperança deixa de ser confortável e passa a ser escolha, quase um ato de rebeldia. Continuar quando parar seria mais fácil. Acreditar quando duvidar parece mais sensato. Erguer a voz quando o silêncio compensa. E no fim, talvez seja isto. A esperança não é sobre o mundo que temos, é sobre o mundo que recusamos aceitar. Mesmo que absurda, sobretudo quando absurda, porque é nesse absurdo que ainda cabe futuro, que ainda há esperança. Há um cansaço que não se vê, não vem do corpo, vem de dentro. É o cansaço de tentar ser inteiro num mundo que se contenta com metades. Metade da verdade, metade do esforço, metade da coragem e, às vezes, metade da decência. Vivemos rodeados de pressa, de ruído, de opiniões rápidas, de certezas vazias.
Tudo tem de caber em pouco tempo, em poucas palavras, em pouco pensamento. E quem se demora, incomoda. Quem questiona, atrasa. Quem aprofunda, complica. E tu sentes isso. No olhar distraído de quem já não escuta, na resposta fácil de quem já não pensa, na leveza com que se descartam princípios como se fossem acessórios. E isto cansa. Cansa tentar fazer bem quando à volta se faz apenas o suficiente. Cansa exigir mais num tempo que permeia o mínimo. Cansa acreditar quando a descrença se tornou confortável. E depois há os dias em que entras e já sabes que vais ter de repetir, a explicar outra vez, insistir. Não porque não saibas fazer, mas porque o mundo lá fora anda a ensinar o contrário. A facilidade, a distração, o imediato. E tu, ali, a puxar para cima, quando tudo parece puxar para baixo. É um combate tremendamente desigual e é também silencioso. Ninguém aplaude a paciência, ninguém mede a persistência, ninguém avalia o desgaste de não desistir. Mas ele existe, acumula, pesa. E há momentos em que apetece simplificar tudo, desligar, ficar também pela metade, ser mais um. Talvez fosse mais fácil. Mas tu sabes que não és assim e é isso que cansa. Ser fiel ao que se é num tempo que convida à desistência de nós próprios. Ser inteiro quando o mundo já se habituou ao fragmento. Mas há um detalhe. Ser inteiro cansa, mas também salva. Salva-te da indiferença, do cinismo, daquela frieza que transforma tudo em nada. Ser inteiro dói, mas mantém-te vivo. E talvez não mudes o mundo, não hoje, não amanhã, mas mudas o espaço onde estás, aquela sala, aquele momento, aquela pessoa. E às vezes é aí que tudo começa, devagar, sem ruído, quase invisível. Ser inteiro no mundo pela metade é um ato de resistência. E sim, cansa. Mas desistir de o ser cansa muito mais. Há um momento em que deixamos de discutir factos e começamos a negociar versões. É aí que tudo muda. Já não interessa o que aconteceu, interessa o que convém dizer que aconteceu. E de repente a mentira deixa de chocar, passa a circular, leve, quase elegante. Diz-se, repete-se, partilha-se e pronto. Como se a verdade fosse apenas uma opinião mal defendida. Isto irrita, desgasta, cansa de uma forma diferente, porque aqui não é só o esforço, é o sentido. É aquela sensação de que o chão fugiu, de que já não há um critério comum, um mínimo, um acordo básico sobre o que é certo e sobre o que é errado. Tudo se dilui. A pequena mentira, a grande mentira, a omissão conveniente, a meia-verdade bem ensaiada, tudo no mesmo saco, tudo aceite. E o mais inquietante, sem consequência. Mente-se hoje, amanhã comenta-se o assunto com normalidade, depois esqueceu-se. E quem mentiu, segue, limpo, intocável, como se nada fosse. E tu ficas ali, perplexo, irritado, zangado, a tentar perceber em que momento isto passou a ser normal. Em que momento deixamos de exigir responsabilidade? Porque não é a mentira em si que mais assusta. É a indiferença perante ela. É o encolher de ombros, o dizer-se isto agora é assim. Como se a verdade fosse um luxo antigo, algo bonito, mas dispensável. E não é. A verdade não é um detalhe. É o que sustenta tudo o resto. Sem ela não há confiança, não há justiça, não há comunidade. Há apenas sobrevivência, a tal lei da selva. Cada um por si, cada narrativa por si. E vence quem fala mais alto. Não quem tem razão, mas há uma escolha, sempre houve.
mesmo quando tudo parece contaminado. Recusar a mentira, mesmo a pequena, mesmo a que dá jeito. Recusar o silêncio cúmplice, aquela pausa confortável que evita problemas, mas alimenta o problema maior. Dizer, nomear, expor. Sem espetáculo, sem arrogância, mas com firmeza. Porque a verdade não precisa de gritar, precisa de persistir. E talvez não mude o mundo de um dia para o outro, mas cria fissuras pequenas, insistentes, naquilo que parece sólido, mas está, afinal, podre por dentro. E é por aí que começa, devagar, quase invisível. Num tempo em que mentir se tornou banal, dizer a verdade é um ato radical. E talvez seja precisamente isso que ainda nos salvará. Chegamos ao fim e talvez fiquemos com mais perguntas do que respostas, mas talvez seja esse o ponto. Falámos de esperança, daquela que resiste sem garantias, falámos de cansaço, do peso de não ceder à facilidade e falámos da verdade ou da falta dela. Tudo isto pode parecer pesado, e é, mas há um fio discreto, teimoso a ligar tudo. A esperança que não morre, a integridade que não se vende, a verdade que não se cala. Não fazem manchetes, não ganham aplausos fáceis, mas sustentam o essencial. Talvez o mundo não mude de um dia para o outro, talvez continue ruidoso, confuso e por vezes desanimador. Mas enquanto houver quem insista em acreditar, em ser sincero, em dizer a verdade, ainda há sentido, ainda há caminho e talvez ainda haja futuro. E nunca por nunca peça desculpa por existir. Um abraço, até ao próximo episódio.